eu quero fazer uma curta análise aí sobre essa atuação, que é uma atuação que eu acho que enche de esperança, e eu vou explicar por quê. Porque a gente vai ver o Fortaleza aqui vencer a maioria dos seus jogos, eu não tenho dúvida nenhuma. É um time que é muito bem treinado pelo Vojvoda, é um time que tem boas peças, que tem bons valores, que foi lá no Morumbi, ganhou de São Paulo e estava vencendo o Cruzeiro aqui. Mas eu quero dizer que a atuação, ela me dá esperança para essa sequência, porque o tempo inteiro eu tinha falado, e estava falando na nossa transmissão, o Cruzeiro não jogou bola para perder. O Cruzeiro jogou aqui para vencer o Fortaleza, vamos ser bem sinceros. Claro que a partir do momento que você começa... Teve um lance do Rafa Silva, que o João Ricardo fez uma defesaça, né? O Rafa Silva subiu numa cobrança de escanteio. E aí vem aquele gol lá, que eu não considero falha do Anderson. Eu vi muita gente já crucificando o goleiro. Acho que foi um chute bem dado pelo Hércules. Ele podia ter feito uma defesa, talvez tivesse ritmo e outras coisas, mas falha, não. Aí não. E depois ele fez uma partida muito importante, hein? Pô, teve uma falta que ele pegou, outras boas ações dele. Acho que teve um que alguém driblou o Marlon, né? E ele fez uma boa defesa, saindo do gol. E o Anderson tem 1,91 m, eu acho, se não me engano, né? Então, bolas aéreas ali, ele tendo ritmo, vai ser uma peça importante para o Cruzeiro acabar com esse martírio, né? Que é bola alçada na área do Cruzeiro, vira um Deus nos acuda. Mas enfim, aí o Cruzeiro sai atrás, o João Ricardo começa a pegar tudo, bola que bate em jogador em cima da linha, naquele chute do Rafa Silva. No segundo tempo também, o Cruzeiro ia ter um pênalti ali logo no início, mas beicinho de pulga, o Matheus Pereira em posição de impedimento, o Verón perdeu uma grande chance, depois teve uma do Rafa Silva também, que o Matheus deu um lançamento, mas o zagueiro fechou bem. Enfim, e aí termina com a jogada do Robert e o gol do Matheus Vital. E depois ainda, mesmo com um jogador a menos, vem o chute do Vital e o João Ricardo faz outra ótima defesa. E essa quase que ele acabou espalmando para dentro do gol. Mas foi, para mim, o melhor jogador da equipe do Fortaleza. E por que a atuação me dá esperança, véio? É começo só de Campeonato Brasileiro. São 4 pontos em 6, que é um começo muito positivo também. Tendo Botafogo em casa e Fortaleza fora. E agora tem o Atlético lá na Arena, mais um jogo fora de casa. Mas além da pontuação, as atuações do Cruzeiro contra o Botafogo foi uma atuação muito melhor. Mas hoje aqui, o Cruzeiro, ele levou o gol e ele não se intimidou, ele não sentiu. Claro que essa questão que o Seabra falou de desgaste foi importante, porque em determinados momentos, até ter um encaixe, o Cruzeiro teve muita dificuldade no meio campo. Eu, inclusive, voltaria com uma alteração, talvez o Cifuentes no lugar ali, ou do Lucas, ou do Ramiro, mas enfim, eu entendo também o Seabra, porque é começo de trabalho, né? Em começo de trabalho, você sair mudando o tempo inteiro, isso é muito ruim, mas foi um Cruzeiro valente. No segundo tempo, então, o Cruzeiro dominou todas as ações aqui no jogo, diante da equipe do Fortaleza, na Arena Castelão, e foi premiado com esse gol quando tinha um jogador a menos, hein? Imagina o que é nesse calor, depois de correr atrás do placar o tempo inteiro e você ainda ter um jogador a menos. Acho que era uma expulsão evitável do Lucas Romero. Mas enfim, foi expulso e mesmo assim o Cruzeiro buscou o empate numa atitude de coragem do Fernando Seabra. Isso aí é outra coisa que a gente tem que tirar o chapéu, porque ficar naquela, sai um centroavante, entra o outro, sai um atacante, entra o outro, sai um volante, entra o outro. Chegou num momento ali que o Seabra tirou o Neres e pôs o Robert. A linha de 3 do Cruzeiro tinha 2 laterais, que era o William de um lado, Marlon do outro e o João Marcelo. E dali pra frente, ataque total. Barreal entrou muito bem, Matheus Vital entrou muito bem, Robert entrou muito bem. Quem mais que foi alteração? E o Gabriel Verón. Teve mais uma? Teve Robert, Vital, Barreal, Papagaio. O Papagaio ok, lutou lá. O Verón, eu entendo demais quem... o Verón tá fora de forma, o Verón perdeu um gol inacreditável.
Mas eu volto a repetir aqui o que eu disse. O Veron, recuperando a condição física dele, gente, sai de baixo, hein? Escuta o que eu tô te falando, hein? Eu vi muita gente me marcando aí. Nossa, o Rafa Silva tem uma técnica muito apurada. Ele é um ótimo jogador e tal. Aí um cara falou assim, e ninguém nunca falou. Aí um marcou lá, o Samuel falou. Eu erro muita coisa, mas tem umas que eu acerto. Então, o Gabriel Veron e outra. O Gabriel Veron, se ele entrar para jogar 5 minutos por jogo, ele não vai voltar à condição física que ele precisa, né? Então, eu até fiz essa pergunta para o Seabra. Eu acho que ele vive um dilema ali entre vou segurar o atleta e colocá-lo 10 minutos. Aí não vai sair do lugar. Então, é um risco que o Cruzeiro precisa. E você vê que mesmo estando fora de forma, é um jogador que a leitura do espaço dele para receber o lançamento do Matheus Pereira, perfeito. Pô, ele deu um drible de corpo no cara aqui, o cara foi marcar, na hora que viu, o Veron já tinha passado há muito tempo só mexendo o corpo. Enfim, então eu saio daqui, o Cruzeiro levando esse ponto para BH, com uma atuação que me convenceu e acho que tem que encher de esperança, porque é só o terceiro jogo do Seabra em quanto tempo de treinamento? 1 semana e meia, né? E na verdade, Exato. treino mesmo, não teve quase nada. Tá mais na base da conversa, do vídeo. Então, eu acho que o torcedor... Nós vamos perder jogos aí no campeonato pra frente? Claro que vamos. Claro que vamos. A gente não tem o melhor time do campeonato, tá longe disso. Mas esse time, competindo desta forma, nessa valentia, vai vender caro esses jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E volto a repetir, essas peças entrando, elas vão buscar espaço, por exemplo, o próprio Barreal, que eu já vi aí pra trás aí, lá em Quito, lá já não servia mais pra muita gente, né? Paciência, gente, paciência. Eu sei que todo mundo é resultadista, né? Ganhou tudo beleza, perdeu nada serve. Mas pra algumas coisas a gente tem que ter uma razão maior e eu saio daqui com esse ponto conquistado e vendo um Cruzeiro que, se continuar com esse nível, em meio a essa maratona de jogos, com esse entendimento, com essas peças aí entrando bem, algumas vão acabar sendo titular e outras que não estão às vezes rendendo assim nessa maratona vão ir para o banco, mas o Cruzeiro vai fazer muito ponto aí, vai fazer muito ponto. Acho que isso é para encher de esperança o torcedor de que realmente nessa temporada as coisas tendem a ser melhor em termos de tabela no Campeonato Brasileiro. Que isso se confirme. Mas se amanhã a postura mudar, e a gente vai estar aqui para cobrar. E para fechar, com todo respeito à decisão de Fernando Seabra, da comissão técnica e etc., o João Marcelo é sem condição de ser reserva no Cruzeiro. E volto a repetir. Acho que o Neres fez uma... Eu não vi, alguém falou, ele teve uns lances aí de super confiança. Confiança do homem tá lá no talo, porque teve uma hora que ele tentou até dar uma caneta, depois de já driblar um atacante. Mas enfim, hoje eu acho que ele fez uma partida boa. O João Marcelo, muito bem. Se teve sucesso do Cruzeiro em algum jogo aéreo, a maioria que eu vi, pelo menos, foi com o João Marcelo. Minha dupla de zaga seria Zé e João. E o Neres ali para composição, apenas para concluir o que eu tinha dito aqui na avaliação desse jogo. Fortaleza 1, Cruzeiro também 1. Valor!